Amém, igreja? Abram vossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 26. Peço quem for encontrando, se coloque em pé, amém. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o 29. Diz assim a palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A igreja pode sentar. Nós vamos falar nessa noite sobre arrancando o que é abalável. Arrancando o que é abalável. O escritor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele fala sobre coisas abaláveis e ele fala sobre coisas inabaláveis. Ele fala de coisas abaláveis no contexto céu, terra, mas ele fala também de coisas abaláveis e inabaláveis, se referindo ao interior de cada um de nós. Ele fala da graça que nos é dada, a fim de que possamos servir a Deus de um modo agradável. E ele fala para nós retermos essa graça. O abalável e o inabalável. Por que Deus deseja arrancar de cada um de nós o que é abalável? Arrancar do nosso íntimo aquilo que não agrada a Ele, a fim de que permaneça apenas aquilo que é inabalável. Abram vossas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, igreja, o propósito do Senhor para a minha vida, para a tua vida, é que sejamos a imagem e semelhança
de Jesus Cristo de Nazaré. Todavia, para que isso aconteça, igreja, é necessário que aquilo que é abalável seja arrancado e permaneça apenas aquilo que é inabalável, aquilo que não pode ser abalado. Só que para isso acontecer, é necessário que cada um de nós passe por um processo. E estamos nós dispostos a passar por esse processo segundo a vontade do nosso Senhor, a fim de que cada um de nós venha a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo nessa terra? Quer respondamos sim, quer respondamos não, Ele vai trabalhar assim em cada um de nós. Porque um dia todos nós levantamos as nossas mãos e decidimos seguir a Jesus Cristo, reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecer a Ele como nosso Senhor. Mas, igreja, nós podemos tornar esse processo menos difícil. E como fazemos isso? Nos sujeitando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema muitas vezes é que nós somos muito visuais. O problema é que muitas vezes nós somos muito carnais. Igreja, é impossível um cristão não passar por nenhum tipo de sofrimento. Só que nós, seres humanos, fugimos do sofrimento. Jesus Cristo, nosso exemplo, Ele foi de encontro ao sofrimento. Ele foi de encontro a uma morte sangrenta, dolorida, por amar a cada um de nós. A palavra fala que assim como Jesus Cristo morreu, entregou a sua vida por outros, nós, cristãos, devemos fazer isso pelos nossos irmãos e irmãs. Mas o falar costuma ser muito bonito, poético, mas verdadeiramente estamos dispostos a sentir na nossa carne esse sofrimento? Será que nós estamos dispostos a permitir que o Senhor venha com toda a sua força, com a sua voz, e abale as nossas estruturas, a fim de que Ele arranque aquilo que é abalável, a fim de que Ele arranque aquilo que não é agradável a Ele? Igreja, não será um processo fácil, será um processo doloroso, mas estamos dispostos. Um evangelho que não fala que nós sofreremos, um evangelho que prega apenas prosperidade, bem-estar, vida fácil, tranquila, é um evangelho falso. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas nós, igreja do Senhor, estamos dispostos a passar pelo que Jesus Cristo passou?
Jesus Cristo tinha alguma obrigação conosco? Não. Os devedores éramos nós. Éramos nós que estávamos devendo. Éramos nós que pecamos. Éramos nós que tínhamos um escrito de dívida. Éramos nós que trocamos a eternidade para viver algo temporário. Fomos nós que escolhemos isso. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E desde o Éden, Deus tem trabalhado a fim de restituir nós nesse lugar. Num lugar de glória, num lugar de assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas, igreja, existe um processo. Eu quero falar nessa noite de um homem, e eu peço que vocês abram vossas Bíblias e permaneçam com elas abertas em Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a vida de José. José foi um dos filhos de Jacó, e ele retrata muito bem esse processo de retirar aquilo que é abalável, a fim de que permaneça apenas o que é inabalável, apenas aquilo que nos fortalece. Gênesis capítulo 37, vamos ler do versículo 1 ao 11. Versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então a primeira informação que nós vamos guardar acerca de José é que José era filho de Jacó e ele era um jovem de apenas 17 anos. Versículo 3: Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então José era o filho mais amado de Jacó. José era o preferido de Jacó. Versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. José, o mais amado pelo seu pai, porém era o mais odiado pelos seus irmãos. Ele tinha o amor do seu pai, mas em contrapartida ele tinha o ódio de todos os seus irmãos. Versículo 5: Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 6: Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive.
atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8: Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos, e inclinaremos diante de ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, guardava consigo essas coisas. Então, igreja, José, ele tinha uma promessa. Ele tinha um propósito da parte do Senhor. Não era algo muito claro para José, mas ele tinha uma noção do que ocorreria com a vida dele. E esse propósito do Senhor para a vida de José, ele trouxe inveja, ciúmes aos irmãos de José, que ao invés de apoiarem o irmão, pelo fato de já o odiarem, o odiaram ainda mais. É interessante que Deus, assim como Ele fez com José, Ele nos faz promessas. Ele tem propósitos acerca de cada um de nós. Teremos pessoas que nos apoiarão, mas também teremos pessoas que, ao invés de apoiar, tentarão de todas as formas nos atrapalhar. Os irmãos de José fizeram isso. Continuando a leitura no capítulo, nós vamos ver sobre um dia em que Jacó pede a José para ir até o campo, ver se os irmãos estão trabalhando. Ao campo não, perdão, ao deserto. E então José vai até o deserto. Todavia, os irmãos, quando avistam ele, eles pensam: vamos acabar com José agora. É agora que nós mataremos o nosso irmão. E então eles pegam José, colocam José em um buraco, e ao invés de matarem, por causa de Rúben, que conversa lá com eles, José é vendido como escravo. Um jovem de 17 anos é arrancado do convívio do seu pai, é arrancado do convívio familiar e é machucado pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Os irmãos, ao invés de protegerem José, o vendem como escravo para uma terra desconhecida. Um jovem de 17 anos. Agora eu pergunto: como será que esse jovem lidou com tudo isso? Lidou com essa rejeição? Lidou com essa falta de amor por parte dos irmãos? Como José lidou com tudo isso? Como nós lidaríamos com isso? Como nós lidamos com as adversidades que surgem diante de nós? Muitas vezes
o desprezo, muitas vezes a falta de reciprocidade. Como nós lidamos com tudo isso? Nós deixamos esses sentimentos contaminarem o nosso coração e nos conduzirem, ou nós resistimos a isso? Nós não podemos, igreja, impedir a ferida que situações ou pessoas nos causam. Mas o que isso vai gerar em nós, isso sim. Isso nós podemos ter o controle através do Espírito Santo de Deus. Continuando a história de José, no capítulo 39, nós vemos que José foi vendido como escravo para Potifar. Potifar era um alto comandante do exército do Egito, uma das nações mais prósperas da época. Só que nesse capítulo, no versículo 2 e 3, nós temos algo muito interessante, igreja. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Igreja, o principal não é o lugar que nós estamos, mas sim se Deus está conosco. Eu acho interessante as palavras do salmista, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, se o Senhor estiver comigo, eu não temerei nada. O livro de Jó, ele fala desse vale, o vale da sombra e da morte, e fala que era um vale tão escuro, que a luz não podia ser irradiada. Não existia possibilidade de ser vista a luz, tamanha era a escuridão desse lugar. Davi declara: Deus, ainda que eu esteja num lugar desses, se o Senhor estiver comigo, eu não temerei nada. José estava numa terra estrangeira, uma terra idólatra, onde ele não conhecia ninguém. Ele estava sozinho, mas a palavra fala que Deus era com ele, e pelo fato de Deus ser com ele, ele foi honrado naquele lugar. E Potifar viu aquele homem e honrou ele, colocando José para cuidar da sua casa. Olhem a confiança que foi dada para José. Mas, igreja, Deus, Ele nos testa. Por quê? Para tirar o que é abalável, a fim de que permaneça o que é inabalável. E então a mulher de Potifar, as escrituras declaram que ficou tentando de todas as formas se deitar com aquele jovem. E ela tentou 1, 2, 3, 4, 5. A palavra fala que ela tentava se deitar com José todos os dias. Mas José disse para aquela mulher: como poderei eu fazer algo que não agrade o meu Deus? Como eu poderei desonrar o meu Deus se deitando contigo?
E como eu poderei fazer isso com Potifar, que me acolheu de forma tão bondosa? Quantas vezes, igreja, nós não passamos por esses testes? Talvez não seja com uma mulher, seja numa outra situação. Mas Deus, Ele nos dá promessas. Só que da promessa, igreja, até o cumprimento dela existe um caminho. Um caminho onde nós seremos tratados. Um caminho onde nós seremos aperfeiçoados. Um caminho onde nós seremos preparados para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E como nós temos nos comportado, igreja, durante esse caminho? Será que nós temos cedido às provas? Será que nós temos desistido? Será que nós temos retrocedido? Quantas vezes Deus não nos abençoa e nós retrocedemos? José foi fiel. Ainda que ele tenha sido vendido como escravo, ele foi fiel a Deus. Ele foi abençoado. E ele não pecou contra o Senhor. Ele não permitiu que a bênção fosse maior que o Deus dele. E muitas vezes, igreja, nesses processos, nós fazemos isso. Trocamos o abençoador pela bênção. E agindo dessa forma, igreja, nós retardamos as promessas do Senhor. Quando não, muitas vezes, matamos essas promessas. Nós sabemos a história de José, onde isso vai terminar. Mas aquele jovem não sabia. Aquele jovem não sabia que um dia ele seria o segundo no maior reino da terra, o Egito. Agora imaginem se esse homem tivesse se deitado com essa mulher. Imaginem se esse homem tivesse cedido a esse teste. A palavra fala que essa mulher tentou por vários dias se deitar com José, até que um dia todos os empregados da casa não estavam, estava apenas José. Ela se aproveitou dessa situação e agarrou aquele homem, tentando de todas as formas se deitar com ele. O que José fez? Saiu correndo. Saiu correndo. E o que aquela mulher fez? Mentiu. Ela disse para todos: aquele escravo, aquele hebreu, ainda quis escarnecer de José, aquele hebreu que você trouxe para ser escravo nessa casa, ele tentou me violentar. Mas isso era mentira. Isso era mentira. Agora imaginem, igreja, a cabeça, o coração de um jovem de 17 anos passando por tudo isso. Abandonado, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, vai para uma terra estrangeira, tem que resistir às investidas diárias de uma mulher, e por ele ser fiel, ele acaba sendo preso. Cadê Deus? Poxa, mas eu fui fiel. Eu não pequei, eu resisti e acabei preso. Mas a palavra declara que os caminhos do Senhor são bem mais elevados do que os nossos. E a palavra fala, igreja, que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas diante de uma adversidade, nós cremos nisso? Ou nós olhamos apenas para a situação? Igreja, nós fomos chamados para andar por fé. O que é a fé? A certeza do que se espera, a convicção do que não vemos. Não retrocedam, porque são nesses processos, igreja, que Deus nos aperfeiçoa. São nesses processos que Ele arranca o que é abalável e deixa o que é inabalável, aquilo que é eterno, aquilo que pertence ao reino dos céus. Mas se nós retrocedemos, nós colocamos o trabalhar todo por água abaixo. Igreja, os propósitos do Senhor para a nossa vida são o melhor, mas não serão vividos se nós não quisermos. Se nós não nos sujeitarmos à vontade dEle, amém, Ele vai respeitar a tua decisão. Mas essa não é a vontade dEle. O que Deus tem sobre a vida de cada um nesse lugar, o que Deus tem sobre a igreja, o que Deus tem sobre a nossa nação, o que Deus tem sobre esse planeta. Igreja, cada um de nós pode cooperar para isso. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro declara sobre apressar a vinda de Jesus Cristo. Eu acho isso muito interessante. Se nós desejamos a volta dele, a nossa vida será vivida de tal forma que nós vamos apressar o retorno de Jesus Cristo. Mas muitas vezes o problema, igreja, é que estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida, que nós não nos preocupamos com o reino dos céus, nós não nos preocupamos com o que é eterno. José, ele tinha convicções fortes. Ele aprendeu isso e ele permaneceu fiel. Então aquele homem foi preso, e a palavra fala que na prisão Deus era com ele. E o que aconteceu com José? Foi honrado. Passou a tomar conta da cadeia. Passou a tomar conta de todos os presos. Mas igreja, José era um jovem. Como que nós estaríamos no lugar dele? Poxa Deus, estou sendo fiel, estou te obedecendo, mas parece que está tudo dando errado. Ou então, Deus, sou fiel, estou procurando te seguir, mas Deus, eu tenho sofrido tanto, eu tenho pagado um preço tão alto. Mas nisso tudo, vamos sendo aperfeiçoados segundo a imagem de Jesus Cristo. Segundo a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele jovem foi preso. E então, dois homens que tinham uma certa
liberdade com Faraó, foram presos. E então José pergunta: por que vocês estão tão aflitos? E então eles contam os seus sonhos para José. O que acontece? Deus usa aquele jovem para interpretar esses sonhos. E ele fala: você, padeiro, você vai morrer. Mas você, copeiro, vai ser restituído ao teu lugar. E então ele fala para o copeiro: copeiro, quando você estiver lá diante do faraó, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Por que, igreja? José não queria mais viver naquela prisão. Ele queria ser livre. E o que aconteceu? Aquele homem não falou nada. E então passou um dia, José continuou preso. Passou uma semana, José ainda continuou preso. Passou um mês, José ainda continuou preso. Até que após 2 anos, Faraó tem um sonho. E então José é chamado para dar o significado do sonho de Faraó. Gênesis 41:1 fala que José permaneceu preso ainda por 2 anos. Por que, igreja? Porque José ainda não estava preparado para viver a promessa. José precisava ainda ser trabalhado por Deus. José precisava ainda passar pelo processo de ser arrancado o que é abalável, para que permanecesse o que é inabalável. No seu tempo, Deus faz todas as coisas perfeitas, no tempo dele, não no nosso. Só que muitas vezes, nos momentos de dificuldade, onde nós estamos aprendendo, nós queremos antecipar e fugimos. E com essa atitude nós abortamos o processo inteirinho. E aí vai ter que começar tudo de novo. Mateus capítulo 5 fala sobre bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra hebraica para humilde, ela traz o significado de se encurvar. Se encurvar. Então, igreja, os humildes de espírito são aqueles que se encurvam, são aqueles que se submetem ao Espírito de Deus. E a palavra fala que esses são bem-aventurados. Quando Jesus Cristo fala de João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço que é agitado pelo vento, um caniço que é envergado, encurvado pelo vento. A mesma palavra hebraica para vento é a mesma palavra para espírito. Então, que aquele povo foi ver no deserto João Batista, um homem que se encurvava ao Espírito Santo e que seguia a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ordenou que aquele homem fosse para o deserto, ele foi. Quando o Espírito Santo ordenou: João, permaneça no deserto por tantos anos, ele permaneceu. E quando ele saiu, Deus usou poderosamente aquele homem. E através da vida dele, o caminho do Messias foi preparado.
Através daquele homem, muitas pessoas foram salvas, conhecendo o batismo de arrependimento, o batismo nas águas. Mas por que, igreja? Porque aquele homem esperou. Esperou. Muitas vezes, igreja, há mais fé naquele que espera do que aquele que sai pulando etapas. Esperei com paciência no Senhor, dizia o salmista. Igreja, existem processos. Como que pode, igreja, eu não consigo encontrar uma explicação para o esquecimento desse copeiro, a não ser Deus? Como pode o homem ter um sonho, esse sonho dele é revelado, José traz o significado, esse sonho se cumpre? Como pode esse homem esquecer? Através de quem esse sonho foi revelado? Isso é impossível. Quando nós recebemos um presente que nós gostamos muito, nós não esquecemos quem foi que deu. Quando nós somos abençoados, nós não esquecemos quem nos abençoou. Nós lembramos. Mas aquele copeiro esqueceu. Ele teve uma amnésia santa. Porque, igreja, não era o tempo de José sair. Mas então, no momento certo, quando o faraó teve o sonho, que falava sobre os 7 anos de fome e sobre os 7 anos de prosperidade, aquele homem sai do cárcere. E quando aquele homem sai do cárcere, Deus revela para José o significado do sonho de Faraó. E então aquele homem é honrado de tal forma que ele se torna governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas de Faraó. Como esse homem foi honrado. Mas ele foi honrado porque ele foi fiel. Ele foi honrado porque ele decidiu sofrer por causa de Deus. Ele foi honrado porque ele decidiu ser humilhado por causa de Deus. Ele foi honrado porque ele não se revoltou contra Deus, mas aguardou. Por mais que a nossa mente seja a mente de Cristo, ninguém no mundo, ninguém no céu, na terra ou no inferno tem a mente de Deus, compreende plenamente os intentos dele. Ninguém. E não podemos nos esquecer disso. Fé, confiança. José acreditou em Deus e foi honrado. Mas a história desse homem não acaba por aí. Nós vamos ler ainda nos capítulos 42 ao 44, igreja, o encontro de José com os seus irmãos. E então, depois de 20 anos, José foi vendido com quantos anos? 17. Aos 30 anos, José se torna governador do Egito. E aos 37 anos, esse jovem se reencontra com os seus irmãos. Mas José não foi reconhecido. E num primeiro momento, o que esses irmãos fizeram? Chegaram diante de José
e se prostraram. O sonho de José lá no início se cumpriu. Se fosse nós temos a chance de fazer o que quisermos com aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, que tripudiaram sobre nós, que nos humilharam. Você pode fazer o que você quiser, porque o poder está nas tuas mãos. O que você faria? O que nós faríamos? Todo esse processo, igreja, trabalhou no coração de José o perdão. Todo esse processo aperfeiçoou, moldou o caráter de José. Todo esse processo arrancou o que era abalável, para que permanecesse o que é inabalável. Todo esse processo fez de José alguém conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas porque ele foi fiel. Vamos ler o capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, interessante o que José fala. Homens que arrancaram a juventude dele ao lado do pai. E nós vemos que José estava com saudades do pai, porque ele pergunta: o meu pai ainda vive? 20 anos sem ver o seu pai. E então aqueles irmãos chegam, eles falam: eu sou José, vocês me venderam como escravo. Mas olhem a resposta desse homem a partir do versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Para o Egito, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José atribuiu tudo que ele passou a Deus. Igreja,
isso é Romanos 8, versículo 29, se eu não me engano. Tudo coopera para o bem. Se nós amamos a Deus, estamos vivendo em obediência, tudo coopera para o bem. No início você não entenderá nada. José não compreendeu nada. Mas depois de 20 anos, ele fala: tudo isso cooperou para o meu bem. Porque Deus sabia que viria uma fome ao mundo, e então Ele me enviou para preparar lugar para vocês. Que resposta de José! Que resposta! Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Muitas vezes, igreja, a nossa primeira atitude diante de uma adversidade é culpar a Deus. Tá vendo, Deus? Isso é culpa sua. Por que você tem feito isso? José falou: Deus, obrigado, porque foi o Senhor que me trouxe para cá. E ele compreendeu o propósito de Deus, de ser enviado para uma terra, a fim de que no futuro os hebreus não morressem de fome, mas pudessem viver em um lugar onde haveria comida, onde a vida deles seria preservada. Só que, igreja, para José compreender isso, foram anos. Tem coisas que você não compreende hoje, mas se você permanecer fiel, for obediente, no momento devido, no momento correto, você entenderá. Mas seja fiel. Seja fiel. Prosseguindo, versículo 9: apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Perdão. O perdão, ele não é algo condicional.
O perdão não requer condições. Nós não vemos no texto os irmãos pedindo perdão a José, mas nós vemos a atitude de um homem que perdoou. Porque José, como governador do Egito, com uma simples palavra, tiraria a vida de todos os seus irmãos. E por fim, abram em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Eu achei esse versículo sensacional. E esse versículo explica muita coisa. Paulo declara, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14: pois o amor de Cristo nos domina. Talvez na sua versão esteja, pois o amor de Deus nos constrange. Pois o amor de Deus nos domina. A palavra grega usada para constrange, ela traz o sentido de algo que nós não podemos resistir, de algo que nos domina. Igreja, José, ele foi alguém que antes de tudo decidiu amar. Decidiu amar a Deus, decidiu amar seu pai, decidiu amar seus irmãos, decidiu amar todo o povo hebreu, todo o povo egípcio, todas as nações que chegavam diante dele para comprar alimento. Ele permitiu que o amor de Deus o dominasse. Se não fosse isso, igreja, José teria desistido. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 8, se eu não me engano. O amor é eterno. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traduz esse versículo da seguinte forma: quem ama nunca desiste. O amor, ele é inabalável. O amor, ele é eterno. Então, igreja, não fujam dos seus processos. Não fujam dos tratamentos de Deus. Não fujam. Vivam a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Independente do que aconteça. Nós não conseguimos olhar lá na frente, mas Deus consegue. E nós precisamos aprender algo, igreja, a confiar no amor de Deus. Um amor
que não falha, um amor indescritível, um amor que não tem fim, o amor de Deus. Então, igreja, vivam e permitam o Senhor arrancar o que é abalável e deixar em cada um de vocês o que é inabalável. E amem. O amor de Deus nos domina. E esse versículo para minha vida, ele teve a seguinte aplicação. Muitas vezes nós queremos fazer X, mas o amor de Deus nos fala, faça isso e não aquilo. Tá bom, você tem todos os motivos para fazer isso, mas o meu amor te leva a fazer isso. José tinha todos os motivos para matar todos os seus irmãos. José tinha todos os motivos para mandar prender os seus irmãos, para não dar um grão de comida para eles. Mas porque o amor de Deus o dominava, ele fez o que nós lemos. Então, igreja, que o amor de Deus domine a cada um de vocês. Permitam o processo ocorrer. Confiem em Deus, se apeguem a Ele e sejam aperfeiçoados na imagem de Jesus Cristo, alguém que foi a expressão em carne do amor do Pai. Deus é amor. E esse Deus que é amor, igreja, habita em cada um de nós. Então não resistam ao Espírito Santo, não resistam ao Espírito de amor. Amém.